Bom, pessoal, boa noite, então. Eh, Vamos aí para o terceiro encontro do Clube das Sinapses. Quero agradecer a vocês aí, tirar um tempinho para estar aqui comigo, né? Como eu sempre falo, esse projeto só acontece se tiver vocês junto, né? Se for eu sozinho, nada acontece. Então, brigadão, tirar um tempinho, não sei se alguns talvez em férias ou não. Eu estou em período de férias ainda, mas é aquele negócio, né? Férias sempre fazendo alguma coisinha. E vai ser um prazer aí passar esse tempinho aqui com vocês. Então, para esse encontro, pessoal, para o terceiro encontro do Clube das Sinapses, eu estou aproveitando para lançar um projeto dentro do clube, assim, que é uma coisa que eu já pensava em fazer também, é algo que eu já fiz em outras ocasiões, no laboratório e tudo mais, e que eu acho que é bem interessante, assim, que é apresentar artigos científicos, né? Eu estou chamando esse projeto de Synapses Journal Club. É um momento, né, em alguns dos encontros, a gente se reunir e eu, ou outras pessoas, enfim, apresentar para vocês um artigo científico em específico, assim. E sempre daquele jeito, né? Apresentar um artigo de uma forma bem didática, acessível, que seja ah, fácil de compreender e, sobretudo, prazerosa de compreender, né? O aprendizado seja prazeroso. Então, essa ideia ela vai ser colocada em prática aqui em alguns encontros. Vou escolher artigos com base aí nos interesses dos membros aqui do clube. E eu acho que vai ser bem bacana assim, esse projeto dentro desses encontros. É uma maneira de a gente se apropriar, né, de conhecimentos, de saberes ali daqueles artigos, de uma maneira que eu acho mais leve, assim. Porque às vezes ler o artigo é uma coisa meio chata, assim, né? Quem está acostumado vai pegando jeito e acaba ficando uma coisa meio automática. Mas ainda assim, muitas vezes é um pouquinho chato, porque artigo é uma coisa engessada, tal. Então, pegar o artigo, ler, né, traduzir ele em todos os sentidos da palavra e trazer ele mais mastigadinho para uma discussão é uma coisa que eu sempre achei bacana, assim. Eu já participei de outros journal clubs aí e que sempre foi legal, né? Então, eu quero trazer isso para cá. Inclusive, em alguns dos encontros que envolver esse projeto, né, do Synapses Journal Club, eu quero trazer os autores para falar dos seus artigos. Como eu estou nesse meio acadêmico, meio de pesquisa, então eu tenho bastante colegas, autores de artigos científicos, que são de interesse aqui dos membros do clube, por exemplo, temáticas que eu sei que interessam a vocês, e eu quero, em algumas ocasiões, chamar o autor para falar do artigo, que eu acho que isso é muito bacana também, né? Chamar o autor para falar do artigo que ele publicou. Além de ter essa visão, né, contada pelo próprio autor, que eu acho que é ótimo, tem também essa oportunidade de ter contato com o autor, com a autora, né? Porque às vezes eu fico ali lendo o artigo, eu vejo o nomezinho ali, eu não faço ideia de quem seja, como seja, fico imaginando. Então eu quero fazer isso também. Isso vai ser algo que eu vou curtir fazer. E para mim é relativamente tranquilo, porque como eu falei, tem aí um network na área da pesquisa um pouquinho grande, conheço bastante gente que publica, então vai ser relativamente tranquilo fazer isso. E eu acho que vocês pode curtir também. Para esse encontro de hoje, eu separei aqui um artigo, que eu já vou falar sobre ele com vocês, mas antes, dando alguns recadinhos, né? Esse ano, esse semestre, eu quero amadurecer bastante esse projeto aqui do Clube das Sinapses, e amadurecer, que eu digo, é ir melhorando ele, né? Em vários aspectos aí que é possível. Por hora, a gente ainda não tem um espaço, eu quero ter um espaço, talvez uma landing page, alguma coisa, que eu possa colocar algumas informações. Por exemplo, tem o que mais funciona por hora é o grupo lá do WhatsApp, né? Então, lá na descrição do grupo tem um link que leva para o material. Lá tá os slides do primeiro, segundo encontro, já tá os slides desse terceiro encontro, já tá o artigo que a gente vai discutir hoje, inclusive, já tá lá o PDF. Então, quem quiser tem esse espaço lá, mas eu quero deixar ele um pouquinho melhor em algum momento através de uma página. Também no nosso grupo do WhatsApp tem o cronograma dos nossos encontros. Eu já fiz o cronograma desse semestre inteiro. A gente vai ter esse semestre 8 encontros, então dá um pouquinho mais aí do que um encontro por mês. E no segundo semestre eu quero chegar aí na frequência de 2 encontros por mês. Essa é a ideia, né? Um encontro a cada 15 dias, assim. Mas aos pouquinhos as coisas vão amadurecendo e vão melhorando aqui no projeto, tá bom? Então, quem se interessar, o material tá lá e tem também o cronograma dos nossos próximos encontros com data e inclusive os temas que vão ser abordados nos próximos encontros. Então, isso é bem bacana, tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguém quer falar algo? Fique à vontade aí. Qualquer coisa, levantem a mãozinha aqui
tá? Inclusive, sobre a dinâmica aqui do encontro, né? Ela também está se aperfeiçoando, assim, conforme os feedbacks que eu recebo e conforme aquilo que eu vou sentindo que pode ser uma melhor dinâmica para a gente andar aqui. Então, assim, a participação de vocês, ela é importante, é fundamental, né? A troca de ideias, tal. E para a coisa ficar um pouquinho mais organizada, o que que eu vou experimentar dessa vez, que é uma coisa diferente. Vai ter momentos durante a apresentação ali do artigo, que eu chamo de momentos sinapses, que eu vou abrir aqui para o pessoal falar, né? Mas enquanto eu vou falando, nada impede de vocês ir colocando no chat uma pergunta ou outra, fiquem bem à vontade. Eu só não vou abrir talvez interromper muito ao longo da conversa, porque senão talvez eu perca um pouquinho a mão aqui no tempo e tudo mais, mas vai ter momentos específicos para conversa também, tá? Daí eu vou sinalizar e daí é só levantar a mãozinha, enfim, abrir a câmera, o microfone, fique bem à vontade. De qualquer forma, no chat, fiquem muito à vontade também para ir participando e perguntando, que daí nesses momentos a gente abre e pode ser que abra em outros momentos também, que nada é muito engessado, assim, é bem flexível conforme for melhor para todos nós aqui. A ideia é fazer novas sinapses de maneira leve, prazerosa, então a gente vai se adaptando para que seja assim, né? Os encontros. Aprendizado de uma maneira leve e prazerosa. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora, né, a apresentação de hoje, e daí já apresento o artigo que eu vou trazer para vocês hoje. E vocês estão vendo aqui a minha tela, se alguém puder confirmar, só. Está sendo compartilhada. Consegue ver, pessoal? Sim? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, Sim, tá bom. Obrigadão. Então, pessoal, essa é uma temática que eu escolhi assim, com bastante carinho, porque é algo que eu falo já tem algum tempo. Desde que eu dou aula de neurociência, psicofisiologia, enfim, né, dessa ciência que envolve o sistema nervoso central, o cérebro, desde que eu dou aula sobre esses assuntos, assim, trabalho sobre isso, eu sempre fiz uma analogia de que o cérebro, né, o sistema nervoso central, toda essa complexidade que a gente tem aqui nesse universo dentro da nossa cabeça, se compara ao universo lá fora, né, da teia cósmica, das galáxias e tudo mais. Eu com frequência faço essa analogia em aula, né? Eu falo, ó, a gente está entrando aqui num universo que é tão complexo quanto o universo fora. E talvez a gente saiba tanto desse universo aqui dentro da nossa cabeça, quanto a gente sabe do universo fora, ou seja, quase nada, né? Eu brinco, no universo fora a gente conseguiu ir até o nosso satélite natural aqui, a gente conseguiu mandar aí algumas máquinas, algumas coisas que recém saíram do sistema solar, né? E aqui dentro desse universo da nossa cabeça aqui, do sistema nervoso central, é parecido. A gente sabe mais ou menos ah, o tanto quanto a gente sabe fora, né? Que é bem pouco, eu acho. Acho que a gente tem muita coisa. Isso é uma das coisas que me fascina na neurociência. A quantidade de coisa que a gente ainda tem para aprender, que a gente ainda tem para descobrir sobre como funciona o nosso cérebro. Isso é uma das coisas que mais me fascinou, assim, desde que eu entrei na neurociência. Entrei muito por causa disso, inclusive, né? Por causa dessas várias perguntas em aberto. Então, eu sempre fiz essa analogia quando fui falar quando eu vou dar essas aulas para os alunos, né? O primeiro encontro, eu falo, ó, é tão complexo quanto, a gente sabe tanto quanto esse outro universo fora, e eu não acho que é um exagero, né? Não acho mesmo assim. E daí veio dois pesquisadores em um artigo publicado na Frontiers in Physics e fizeram essa comparação quantitativa, né, desse sistema de complexo que a gente tem dentro do nosso cérebro, dessa teia neural que a gente tem, com a teia cósmica que tem lá fora, com as galáxias e tudo mais, fizeram uma comparação quantitativa. Quando eu vi esse artigo, eu, caramba, que massa que alguém fez isso, né? Que legal que alguém fez isso, que é algo que eu já comparava, assim, fazia uma analogia sem base, né? E esse artigo trouxe números, trouxe dados, isso que eu acho bacana, é algo quantitativo. E eu quero comparar, quero mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro artigo que eu escolho aqui para o Synapses Journal Club é esse, e não por acaso, porque eu acho que realmente é uma ótima analogia. Nós aqui que temos interesse na neurociência, que é um dos assuntos que o pessoal aqui mais demonstra interesse. Eu acho que a gente que tem interesse nessa ciência é bacana a gente fazer essa comparação, porque ela diz muito sobre a complexidade dessa ciência, né, que envolve o sistema nervoso central. Então, eu dei aqui como título para essa aula, né, um universo em cada cérebro, descobrindo semelhanças
entre neurônios e galáxias. Eu acho isso até bem poético, né? Fazer essa analogia, essa comparação. Eu acho que é bem bacana. E o artigo, então, que a gente vai discutir aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês, fala sobre isso, tá? É um artigo publicado, como eu falei, numa revista chamada Frontiers in Physics. Essa editora Frontiers tem várias revistas bem interessantes. Eu tenho alguns artigos publicados na Frontiers in Neuroscience, Pharmacology, por exemplo, e tal, mas essa Frontiers in Physics eu nunca tinha lido nada. Eu li o primeiro artigo, foi agora esse artigo aqui que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que está tendo alguém, de repente, fez alguma coisa aqui. Eu sou meio analfabeto digital, não sei, fez uns risquinhos. Se alguém entender qualquer coisa, dá um toque aí. Mas então esse foi um artigo publicado em 2020, já tem algum tempinho aí, por dois pesquisadores italianos, tá? E eles fizeram essa comparação, até estava lendo um pouquinho sobre a historinha que gerou esse artigo, né? O pessoal, esses pesquisadores estavam conversando com o neurocientista, tal, e falaram sobre, alguém falou assim sobre, poxa, tem semelhanças, né, entre os neurônios ali, a forma como o universo é organizado e tudo mais, só que nunca ninguém tinha feito nenhuma comparação assim quantitativa mesmo. E daí esses dois cientistas se sentiram desafiados nesse sentido e decidiram fazer um trabalho que fizesse essa comparação e que resultou nessa publicação aqui, como eu disse, na Frontiers in Physics, e que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, nesse Synapse Journal Club. Eles fazem uma comparação quantitativa entre essa rede neuronal e a teia cósmica, né? A rede cósmica, como a gente vai ver aqui. Então, o que que a gente vai ver, né? Quais sinapses a gente vai fazer hoje? Primeiro, pergunta que a gente vai se fazer, começa por essa pergunta, né? Há similaridades entre o sistema neural e a teia cósmica, né? Isso a gente vai responder aqui. Quais seriam essas similaridades, né? Já adiantando que sim, que tem similaridades entre a rede e a teia cósmica. E como sistemas, tendo essas similaridades, que a gente vai ver um pouquinho sobre elas, como sistemas tão distintos, né, que parecem ser tão diferentes, podem compartilhar similaridades? Então a gente vai responder essa pergunta também. Por quê, né? Aparentemente tão diferentes, em escalas muito diferentes, né? E de tamanho e tudo mais, pode ter aí similaridades. Então, são essas as sinapses que eu proponho aí que a gente faça hoje, dentre outras que certamente vão surgir. Então, começando aqui, título do artigo traduzido, né? Semelhanças estruturais entre o cérebro e a teia cósmica, uma comparação quantitativa. Os autores são Franco Vaz e Alberto Feletti, foi publicado na Frontiers in Physics no ano de 2020. E o objetivo desse trabalho é explorar como o cérebro humano e a teia cósmica compartilham padrões semelhantes de organização, apesar das diferenças de escala e composição, né? Eles têm diferenças de escala enorme, não precisa nem falar aqui, o tamanho do universo e o tamanho do nosso cérebro, e também de composição, né? A matéria, enfim, o que faz cada um desses sistemas é, a princípio, diferente. Então, esse artigo tem esse objetivo de explorar e ver esses dois sistemas complexos e ver quais padrões eles podem compartilhar aí de organização, tá? E eu acho que o resultado vai ser bem interessante para vocês. Quando eu estava lendo o artigo, eu achei, caramba, que bacana isso. Então, começando aqui primeiro com alguma questão mais conceitual, né? O cérebro humano, aqui tem uma imagem aqui na esquerda, né? É uma imagem de microscopia eletrônica, tal, sobre de neurônios, né? Que está um núcleo de um neurônio, aqui tem um outro, aqui outro. Podemos ver aqui pelo menos três neurônios, todas as projeções, axônios, né? Todas essas ramificações que a gente tem. Tem mais de 80 bilhões de neurônios em cada cérebro aí, nosso, né? E o que que é o cérebro humano? Então, é esse sistema neural que conecta bilhões desses neurônios para funções cognitivas, sensoriais, motoras, tudo que a gente faz depende da comunicação entre esses bilhões de neurônios, né? Eu falar nesse momento envolve isso, vocês me escutar nesse momento envolve isso, a gente pensar sobre o que está sendo falado envolve isso, eu sentir a temperatura aqui da minha sala, né? Como eu vejo a luz da minha sala, tudo isso envolve a comunicação entre esses bilhões de neurônios. Então é um sistema, né? O cérebro envolve esse sistema
que é extremamente complexo. E a teia cósmica, né, para se familiarizar um pouquinho com esse conceito, que talvez seja um pouquinho mais novo para quem não estuda muito essa área, é uma estrutura que conecta galáxias e matéria escura no universo, abrangendo bilhões de anos-luz e bilhões de galáxias, né? Se de um lado, essa imagem aqui é uma imagem, é uma, uma imagem criada, né? A partir de cálculos e tudo mais, do que seria uma simulação do que seria a imagem do nosso universo a partir do Big Bang ali, se expandindo e tudo mais, cada pontinho desse uma galáxia, enfim, tem bilhões de galáxias também envolvidas aí numa rede, né, numa teia cósmica. E isso, né, quando a gente olha para as duas imagens aqui, eu sempre usava essas imagens aqui na primeira aula de neurociência, quando a gente olha aqui para uma imagem num sistema neural, né, com 3 neurônios pelo menos, todos os axônios e tudo mais, e para essa imagem aqui simulada do universo, a gente já vê semelhanças assim visuais, né? Visualmente é possível ver semelhanças. E realmente a gente tem duas redes extremamente complexas, só que em escalas diferentes, tá? Então isso é a teia cósmica. Aqui uma postagem que eu vi esses dias no Instagram de um neurocientista brasileiro que eu gosto muito, o Stevens Hein. Ele é professor na UFRJ, pesquisador do Instituto DOR, lá do Rio de Janeiro, e é um neurocientista que faz trabalhos muito bacana com minicérebros e tudo mais, né? Cérebros in vitro, assim. Ele até não gosta de chamar de minicérebros, chama organoides ali, celulares, né? Que são compostos por neurônios. E ele fez uma postagem esses dias no Instagram dele, em que ele faz essa comparação. Antes, quando eu já estava com essa aula preparada, ele fez essa postagem. Daí eu tirei um print lá para compartilhar aqui com vocês. Ele bota aqui, né? A simulação da teia cósmica, essa imagem aqui na direita da postagem dele criada pelo supercomputador Frontier, revela os filamentos de matéria escura conectando galáxias. Eu sou curioso desse negócio de astrofísica, e tal. A matéria escura é uma coisa que a gente quase não entende, a gente não, enfim, os estudiosos dessa ciência, eles não entendem direito ainda do que se trata, o que é, né? Mas é algo que tá predominante no universo, tem muito disso no universo. Então, essa foi feita uma simulação dessa teia cósmica criada por esse supercomputador, que revela os filamentos de matéria escura conectando galáxias, formando uma rede universal que lembra, em escala gigantesca, o emaranhado de conexões neurais. E no lado esquerdo aqui, um organoide cerebral criado em nosso laboratório, no IDOR, aqui do lado do Rio de Janeiro, né, com neurônios interligados em redes igualmente intrincadas. Ambas as imagens destacam padrões semelhantes, onde o macrocosmo do universo e o microcosmo neural compartilham uma mesma linguagem de conexões. Então, nesse artigo aqui, por exemplo, a gente vai ver, tem uma comparação em relação a forma com que são organizadas essas conexões em ambos os sistemas e que eu achei bem interessante. Então, esse assunto não é papo de só meu, né? Não sou o único maluco falando sobre isso. Tem vários neurocientistas que fazem essa comparação, que falam sobre isso, e eu acho que é uma comparação não só que mostra a complexidade de ambos os sistemas, mas é uma comparação até poética, assim, né? Legal, porra, tem um universo em cada cérebro mesmo, né? E isso é muito bacana, eu acho muito bacana. Ele faz aqui a comparação com os organoides cerebrais, né, que ele faz lá no laboratório dele. Mas então vamos partir aqui para o artigo. Primeira pergunta que eu faço aqui, primeira oportunidade de sinapses, né? Como sistemas tão distintos compartilham características similares de organização? Porque sem eu fazer nenhuma conta, nenhum cálculo estatístico, sem eu fazer nada nesse sentido, assim, que compare quantitativamente realmente a organização desses dois sistemas, só olhando assim visualmente, a gente já vê que tem, né, semelhanças ali interessantes nessa organização. Então a pergunta que eu faço é como esses sistemas tão distintos compartilham características similares de organização. O que vocês pensam sobre isso, né? E aí eu abro para a gente trocar uma ideia, se vocês quiserem. Porque, ok, tem similaridades, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo. Mas já considerando que tem essas semelhanças, como pode um universo, algo que parece ser tão diferente, compartilhar de semelhanças com esse universo dentro da nossa cabeça aqui, enfim, em termos de organização, como se organiza e tudo mais. Vocês teriam alguma ideia, teriam algo nesse sentido a colocar, sem medo de ser feliz? Já pensaram sobre isso?
só consigo, a Stefano colocou, né? Só consigo pensar que se dá pela complexidade das estruturas. São estruturas, né? São redes extremamente complexas. A gente está falando de dois sistemas muito complexos, né? A forma com que é organizado os neurônios é muito complexa, pessoal, muito complexa mesmo, assim, né? Mais de 86 bilhões de neurônios que se organizam, por exemplo, e interagem entre eles, e as galáxias a mesma coisa, né? Bilhões de galáxias que de alguma forma estão organizadas nesse universão aí, e também, né, no meio desse caos organizado, elas conseguem viver bem, vamos dizer assim, né? Leis universais das quais nosso sistema também faz parte, a Cíntia colocou. É por aí, Cíntia, é por aí, né? Será que não existe, e a gente vai falar sobre isso nesse artigo, será que não existe aí algumas leis meio básicas que a gente conhece pouco ainda ou nada, e que estão, e que quando os sistemas complexos vão se organizar, utilizam-se, né, obrigatoriamente dessas leis, e consequentemente tudo que é muito complexo vai se organizar de uma forma parecida? Eu poderia trazer mais componentes aqui nessa aula, mas eu não quis para não também abrir muito, assim, que é a própria forma com que a internet e essa questão de inteligência artificial, tudo mais é organizado hoje em dia, é um sistema extremamente complexo que tem uma organização semelhante, por exemplo, a tudo isso. Então, talvez essa seja a melhor maneira de se organizar, né? O Alisson levantou a mão, Alisson, fica à vontade. Professor, boa noite. Boa noite, fica à vontade aí. É, primeiro, eu acho que vai muito numa questão de ser mais objetivo, sabe? Por exemplo, os planetas eles são redondos por causa do que é para poupar energia. Se existisse um planeta numa forma triangular, piramidal, isso ia demandar muita energia. Então, a forma redonda é para eles poupar energia. Então, eu acho que vai muito disso também, tipo, a forma como um neurônio é feito e as teias cósmicas talvez sejam assim semelhantes por causa de um princípio, alguma lei, como o senhor disse, que torne mais prático. E além de, claro, né, tá tudo conectado, querendo ou não, os átomos que formam os neurônios foram produzidos dentro dessas estrelas há bilhões de anos atrás. Então, não é de se espantar que tem alguma similaridade. Sim, sim, a eficiência do processo, né? Para ficar mais eficiente, talvez essa organização seja melhor. Igual, eu vou trazendo umas analogias aqui, tá, pessoal, para a gente ir discutindo. E eu já ouvi assim, já li também, porque faz parte do meu hall de curiosidade aí. Por exemplo, o fato, tem uma pirâmide no Egito, tem pirâmides no México, como que construíram, né, estruturas semelhantes sem ter comunicação nenhuma entre as diferentes populações que viviam em cada lugar. E daí, né, uma resposta relativamente simples é que pirâmide é o jeito mais fácil de se construir edificações, com uma base maior e depois vai afunilando e tudo mais. Então, talvez um jeito mais fácil de organizar essas estruturas complexas seja desse jeito que a gente vai observar aqui em relação a neurônios e galáxias, né? E como o Alisson falou, em relação à Terra, enfim, tem muitas formas de organização que vão se mostrando mais eficientes, né? E por isso, talvez, e envolve questão de energia e tudo mais que o Alisson trouxe, e por isso talvez seja assim, né? Essa é uma maneira de responder, talvez uma maneira até meio prosaica, né? Dá para ser mais poético, enfim, dá para viajar um pouquinho mais além, mas eu acho que é uma maneira bem plausível, assim, né? Vou ver o que que o Igor colocou ali. O jeito como organismos se organizam e se ramificam podem ser parecidos. Se pegarmos uma árvore centenária, também vamos ver centenas, não bilhões de raízes, todos conectados por um mesmo ser central, a árvore centenária. Tudo está interligado. Isso mesmo, Igor. E tu falando dessa imagem, esses tempos eu vi uma imagem de uma árvore, assim, uma foto muito bonita de uma árvore com os galhos todos secos, assim, muitos galhos. E eu olhei para aqueles galhos e ainda comentei na foto, né, que era de um amigo meu. Nossa, parece axônios, parece sinapses. Aqueles galhos tudo seco parecia um monte de axônio, entende? Então, realmente, né, parece que na natureza das coisas, a forma com que estruturas grandes, complexas vão se organizando, seguem aí, talvez, né, uma lei universal que, de certa forma, controla isso. Então é muito bacana. Alguém colocou assim as redes de computadores, né? Uma organização complexa que é similar, se a gente for olhar também, com muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, por exemplo, tá? Então eu acho que as respostas de vocês, né, nesse momento sinapses aí, né, como que estruturas aparentemente tão diferentes podem ter semelhanças entre si. Eu acho que muito vai por aí mesmo, por essa questão
de que essas estruturas complexas devem se organizar, sendo regidas aí por uma lei natural, enfim, né, das coisas, e que essa lei parece ser a mesma para diferentes organizações complexas. Não sei. Talvez sejamos um microcosmo dentro do macrocosmo, tudo está interligado, como o colega mencionou. A Tati colocou, verdade, isso faz lembrar aqui a aula, eu gosto desses encontros aqui, né? Espero que vocês gostem também, porque eu me sinto muito livre, né? É diferente de eu estar numa sala de aula formal. Isso me faz lembrar do filme, aquele Men in Black, Homens de Preto, MIB. Não sei se vocês lembram Hum. do MIB 1, que no final tem Hum. um colarzinho num gatinho, e estão jogando bolinha de gude lá e tal. Aquele colarzinho é uma galáxia inteira dentro daquele colarzinho, é um universo gigantesco. Daí eu fico, agora com isso que a Tati colocou, eu fico imaginando, né? Vai que a gente não tá dentro de uma bolinha dessa, né? E que faz parte de algo. Enfim, e é tudo interligado. Eu não sei, não sei, assim, né? Mas eu gosto de viajar nessas possibilidades, assim. Um fato é que os sistemas complexos que a gente vai ver aqui hoje, né, sistema neural com esse sistema cósmico, eles compartilham de semelhanças quantitativas aí muito interessantes que levam nós a crer isso, que de repente a mesma lei que organiza um desses sistemas também está organizando o outro sistema. Isso é muito, muito legal mesmo, tá bom? Então seguimos aqui. Tem esses dois risquinhos aqui na tela, pessoal. Não faço ideia de como tirar eles, mas eles não estão incomodando, acho, por enquanto, então tá tudo de boa. Meu Deus. Vamos lá. Ah, Qualquer coisa pode continuar participando aí no chat, e tal, vamos conversando. Eu vou trazer agora alguns dados do artigo, né? Que eu achei muito interessante, né? Como eu falei, eu fazia a comparação mais como uma analogia, assim, mas não levando muito a sério, né? Esse artigo levou a sério a comparação e trouxe dados muito interessantes. Primeiro, ele faz uma comparação em relação à estrutura e composição. E aí já tem umas semelhanças bem interessantes. Né? Primeiro, o cérebro humano, trago aqui para vocês, composição. Grande parte do cérebro humano é composto por água, 75% é água. Depois 10 a 12% lipídios, 8% proteínas, enfim, que vão formar neurônios, neurotransmissores, uma série de coisas. Mas grande parte do nosso corpo, né, e o cérebro não é diferente, é água, né? Então, e nesse cérebro tem uma rede de neurônios interconectados por sinapses no meio dessa água toda. Vamos dizer assim, a água é algo meio inerte ali, né? Que atua, enfim, nos processos de uma forma indireta. Mas o que faz acontecer mesmo ali, os potenciais de ação e tudo o que rege aí o quem a gente é essa comunicação entre neurônios. E a teia cósmica, ela tem uma composição que, de certa forma, é semelhante também. 75% energia escura, que parece algo inerte, que a gente quase nada conhece, essa aqui não é uma área minha de ciência, né? Mas também tem esse componente aí em abundância, né? Depois 22% matéria escura, 5% matéria bariônica, que eu não faço muita ideia do que seja. Estou trazendo aqui do artigo. E as galáxias são conectadas por filamentos de matéria escura, né? Então, uma organização relativamente aí parecida com a rede neural. Isso é bem interessante. Em termos de estrutura e composição, qual a semelhança-chave aqui? Em ambos os sistemas, 75% da massa ou energia desempenha um papel passivo, né? Então, isso é muito interessante. A partir de uma perspectiva de estrutura e de composição, a gente está falando de composições completamente diferentes, mas ainda assim tem semelhanças. 75% de um sistema é composto por água e do outro, né, por massa, uma energia ali, algo que não se conhece, mas que parece ter um papel passivo, assim como a água tem no cérebro. Então a semelhança já começa por aqui, por estrutura e composição. Isso eu achei bem bacana. Mas segue tendo mais semelhanças aí. E agora começa a ficar um pouquinho mais interessante. Eles partiram para uma análise morfológica, né? E aí eles compararam cortes de cérebro, né? Deixa eu só tirar uma coisinha que está me atrapalhando aqui. Eles compartilharam, eles analisaram fatias de cérebro. Nessas três primeiros quadrinhos aqui de cima são fatias de cerebelo, tá? E essas três do meio aqui são fatias de córtex, olhados aí em microscópico. E essas três últimas aqui são como se fossem fatias da rede cósmica, assim, né? De pedaços, de pontos ali da rede cósmica. E o que eles fizeram? Eles compararam essas fatias microscópicas aí do córtex, do cérebro e do cerebelo com a teia cósmica, aquela simulada, aquela imagem lá que eu passei para vocês antes. E o que eles encontraram através dessa análise morfológica?
que a distribuição de matéria em ambos os sistemas, né, tanto o sistema neural quanto essa teia cósmica, ela revela semelhanças aí na formação das redes interconectadas, mesmo que com diferenças aí na escala. Obviamente, aqui a gente está falando de escala de nanômetros, e aqui embaixo a gente está falando de escala de megaparsecs, que eu nem sei o que é esse tipo de escala, por exemplo, né? Então, isso TikTok, eu acontece. tô numa aula Tem alguém que de está com ciência. o áudio ligado? Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha aí. Mas então eles encontraram essa semelhança na distribuição, né, da matéria em ambos os sistemas. Isso é muito interessante. Eles possuem padrões semelhantes de conectividade, são observados, obviamente, em escalas diferentes, mas tem alguns padrões semelhantes, e a organização neuronal no cérebro reflete, em certa medida, a distribuição da matéria na teia cósmica. Assim, a olho nu, a gente já consegue perceber, né? Opa, tem alguma coisa aí que parece ser semelhante à forma com que essas estruturas elas estão organizadas. A gente vai ver aqui mais para frente um outro tipo de comparação que mostra isso de uma maneira ainda mais interessante, assim. Mas morfologicamente falando, já se observou algumas semelhanças bem interessantes mesmo, né? Então, repetindo aqui, a distribuição da matéria em ambos os sistemas revela semelhanças aí na formação das redes interconectadas. Essas redes parece que elas se organizam de uma forma semelhante, tanto numa escala micro, que é o nosso cérebro, como numa escala macro, como é o universo. A gente tem redes conectadas, se comunicando, e ao que parece uma maneira de se organizar nesses sistemas é semelhante, tá? Continuando aqui com as comparações, né? Eles fizeram comparações também em relação a espectro de densidade e conectividade, tá? Como que isso foi feito? Ambos os sistemas foram analisados com ferramentas estatísticas espectrais, então eles fizeram cálculos estatísticos bem sofisticados, bem complexos, inclusive, assim, que eu tentei entender um pouco ali, consegui entender de uma forma superficial, mas aprofundar era bem difícil. Mas eles fizeram essas comparações, né, usando cálculos estatísticos, e o que que eles encontraram? Essas comparações para ver, né, em relação ao espectro de densidade, a conectividade, se tem semelhança entre esses dois sistemas, e eles viram, né, que as flutuações de densidade em pequenas escalas no cérebro e em grandes escalas no universo exibem comportamentos semelhantes, né? Então essa densidade, a forma com que as massas se organizam nesses sistemas, elas parecem ser semelhantes. De alguma maneira, elas se organizam de uma forma bem parecida. Então esses gráficos aqui mostram esse espectro de densidade e conectividade através de gráfico, né? Veja aqui na parte vermelha e laranja é as linhazinhas que representam o córtex e o cerebelo, a linha azul representa essa teia cósmica, e essas linhas elas se sobrepõem, mostrando ali uma certa semelhança em relação ao espectro desses sistemas, em relação à densidade e conectividade. Aqui, de novo, um gráfico diferente. Eles até pensaram, levantaram no artigo assim, pô, será que tudo que a gente comparar não vai dar semelhante? Será que não tem um viés aí, alguma coisa que a gente está fazendo errado? E deles compararam com outros sistemas complexos de organização, vamos dizer assim, né? Colocar aqui nuvens no céu, essas linhas cinzas, essas outras comparações. Galhos de árvore também, que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, que parece ali uma rede sináptica, né? Dependendo de como for visto. Então, eles pegaram esses outros sistemas de organização, vamos dizer assim, e fizeram o mesmo cálculo estatístico, e conforme a gente pode ver aqui nas linhas cinza, esses outros não, essas outras organizações são diferentes, né? Já córtex, cerebelo e teia cósmica, elas se aproximam muito em relação a essa organização do ponto de vista do espectro de densidade e de conectividade. Isso sugere, por exemplo, aquilo que a gente está falando, que os princípios universais de auto-organização em redes complexas pode organizar esses sistemas, né? Pode governar esse sistema. Talvez tenha algum princípio, tem que organizar algo extremamente complexo. Qual é a melhor maneira de se organizar isso? É através dessa estrutura aqui, através, né, dessa forma. E daí, sendo o cérebro humano e as galáxias aí, complexas, em escalas diferentes, elas podem ter se organizado de uma maneira bastante semelhante. Isso é bem interessante também. Continuando aqui um pouquinho mais de comparação, e essa comparação aqui eu acho bem bacana, faz uma análise das redes, né? Tanto a rede aqui da teia cósmica, nessa figura aqui mais à esquerda, a rede do cerebelo, a rede do córtex, né?
e para ver se há semelhanças em relação a esses aglomerados ali, onde tem mais massa, se eles têm algumas semelhanças em relação a essa organização. Aqui eu estou falando bastante de cerebelo, né? Esqueci de comentar para vocês. O córtex, para situar, é aquela região cortical, aquela região enrugadinha que tem, se pegar um cérebro, né, na mão, olhar, tem aquela região enrugadinha ali de fora, aquilo tudo é região cortical. Parte mais moderninha do nosso cérebro, a parte, a última que evoluiu, vamos dizer assim, né? E o cerebelo é um tipo um mini cérebro que tem aqui atrás. Eles comparam muito com o cerebelo, porque no cerebelo é onde está a maior parte dos neurônios, pessoal. A gente tem aí quase 90 bilhões de neurônios no nosso encéfalo, e mais da metade desses neurônios estão no cerebelo, né? Nessa estrutura um pouquinho menor aqui atrás, assim, que tem funções relacionadas a equilíbrio, movimento, memórias também, enfim. Então eles pegaram o cerebelo também para comparar, porque tem muito neurônio lá. E eles fizeram aqui uma comparação, né? Uma análise em rede, comparando a teia cósmica, os neurônios do cerebelo e os neurônios do córtex, que é a parte mais moderninha do nosso cérebro. O que que eles fizeram? Eles utilizaram uma teoria de redes para medir a conectividade entre os nós, né, tanto neuronais ou galáxias, né? Vocês podem ver que tem vários pontinhos que são galáxias, vários pontinhos que são neurônios. Então, como que essa rede se organiza? E eles fizeram esse tipo de comparação, através também de análise, estatísticas e tudo mais. E o que que eles encontraram? Que em ambos os sistemas há uma forte tendência à formação de clusters, né? Como se fossem uns aglomerados, a gente consegue ver isso em olho nu, ó, na galáxia tem essa formação de aglomerados, né? As galáxias, por exemplo, e também e nos neurônios a mesma coisa, tem essas formações de aglomerados neuronais. E então tem essa formação de cluster, que são esses aglomerados, e hubs, que são regiões mais centrais, né? Que são altamente conectadas e que é o que parece ser uma característica de rede complexa, né? Esses achados eles sugerem, de novo, princípios universais de auto-organização. Então, talvez a mesma lei que rege a organização do nosso sistema nervoso, desde quando ele está lá sendo criado e tudo mais, quando ele veio sendo criado ao longo aí da história evolutiva, né, dos animais, então parece que a lei que organiza esse sistema complexo dentro da nossa cabeça, talvez seja a mesma que organiza esse sistema complexo no universo aí, na teia cósmica, né? Então tem essa semelhança na forma com que essas redes são agrupadas, e isso eu achei também bem interessante mesmo, assim. Então, realmente, esses princípios universais de auto-organização talvez sejam o que regem aí e façam ter as semelhanças entre dois sistemas tão complexos. Seguindo aqui, quais são as implicações desse estudo? Esse é um estudo curto, tem 7 páginas só o artigo, bem tranquilo de ler. Inclusive, se alguém quiser ler depois, tá lá no nosso arquivo. Vale a pena, pelo menos o resumo ali, dar uma olhada, tal, é bem bacana, né? Mas quais as implicações desse estudo, né? Que os autores trazem, e eu também coloquei algumas coisinhas aqui. Primeiro, em relação à ciência como algo interdisciplinar, que é como de fato é e deve ser, né? Que as técnicas da cosmologia podem ser aplicadas à neurociência e vice-versa. Sei lá, se eu desenvolver alguma técnica que me permite entender a organização ali das redes neuronais, quem me garante que essa mesma técnica não pode ser utilizada para entender de alguma maneira, enfim, cálculos matemáticos e tudo mais, algo interdisciplinar, como eu estou falando? Quem me garante que essa mesma técnica, essa mesma metodologia, esse mesmo pensamento não pode me ajudar a entender a organização do universo? Isso é uma coisa que é possível, é o que esse trabalho está trazendo, né, de alguma maneira, né? Outra coisa, traz, que é o que a gente tem falado aqui, princípios universais, que sistemas complexos compartilham padrões comuns de organização, né? Então é bem possível que isso aconteça mesmo. Na natureza isso acontece com certa frequência, né? O Alisson trouxe aqui em relação à formação dos planetas e tudo mais, né? Tem formas, vamos dizer assim, mais fáceis, mais eficientes de se organizar a vida, os sistemas e tudo mais, e naturalmente, como uma inteligência natural aí do universo, as coisas tendem a se organizar dessa maneira semelhante. Então tem esses princípios universais que podem estar regendo tanto a organização de um sistema nervoso central, quanto a organização do cosmos e vários outros sistemas complexos que existem. O mais doido, como eu falei, né, do exemplo da internet, que é um sistema de organização criado por nós, por seres humanos, né? Não é algo que vem da natureza. E a forma com que se organizou, se vocês pegar aí um Google da vida e dar ver a comparação das redes e tudo mais, é muito parecido, pessoal, muito parecido. Então, realmente, talvez possa ser isso, princípios universais
que acabam aí fazendo com que as coisas se organizem de uma forma semelhante. Em relação ao futuro, né, implicações desse estudo, estudos mais aprofundados podem revelar conexões entre física, biologia e matemática, né? Vai saber se eu entendo lá de uma maneira, de uma perspectiva matemática, como o universo se organiza e tudo mais, como vem sendo feito há muito tempo já, né? E se eu aplicar essa mesma perspectiva em relação à organização do meu sistema nervoso central, que eu não posso ter respostas também interessantes através dessa mesma perspectiva. Eu acho que é uma possibilidade bem interessante. Tenho um colega professor que ele é formado em física e também flerta com essa área de neurociência e tal, e ele estava criando lá um sistema computacional para entender memória, estudar memória, baseado na estrutura dos neurônios, assim. Só que é algo extremamente complexo, eu nunca consegui entender direito o que ele queria fazer, mas era algo que ele colocando para mim, né, com o conhecimento dele, eu falava, é possível, dá para fazer isso aqui e tal. E ele gostava desse negócio de computador também. Então é possível que as organizações, né, sejam semelhantes, porque esse é o jeito mais fácil de que elas se organizem, né? Então isso é uma coisa bem interessante também, tá? Já vou aqui dar uma olhadinha no chat, seguindo aqui, para esse momento, inclusive, dar mais um tempinho aí para a gente trocar uma ideia e tal, apresentei ali algumas semelhanças, né? Tanto morfológicas, em relação à organização desse sistema complexo e compartilha ali de algumas semelhanças interessantes na forma com que os aglomerados, tanto neuronais quanto de galáxias, se organizam, tem semelhanças, né? E eu trago aqui para vocês, para a gente saber o que vocês estão pensando. Vou ler aqui algum pouquinho do chat, né? Ah, eu concordo com a Márcia tinha colocado, né? A Márcia tá aí, minha amiga, obrigado. Concordo com a Tati, somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. Linda aula, meu amigo, o tema tem tudo a ver com você. Obrigado. Eu acho esse tema bem poético, essa comparação mesmo. E depois, Cíntia colocou aqui: se o universo puder funcionar como uma espécie de super microscópio para observarmos questões específicas do nosso cérebro. E agora? É aquele negócio, a gente, de repente, descobrir que há leis ali que fundamentam uma organização e são as mesmas leis que fundamentam a outra organização, quando a gente olhar para um telescópio, talvez a gente esteja entendendo um pouquinho do nosso cérebro, e quando a gente olhar para um microscópio, talvez a gente esteja entendendo um pouquinho do cosmos. Eu acho que se isso, né, esse artigo levanta muito isso. Acho que essa é a grande sacada desse artigo. Dizer que esses sistemas complexos têm padrões ali, alguns padrões que parecem semelhantes, talvez porque a lei que rege a organização deles é a mesma. E se for a mesma ou muito semelhante, realmente a gente olhando para um, a gente entende o outro e vice-versa. Por que não, né? Tudo isso me lembra, a Bruna coloca ali, tudo isso me lembra a sequência de Fibonacci. Realmente, eu sei pouco sobre essa sequência de Fibonacci. Vem aqui a imagem agora, né, daquele tipo um caracol ali e tal, e aqueles cálculos que fazem, mas é algo que vai do micro, né, para o macro também, seguindo uma mesma lógica ali de medidas e tudo mais, se eu não me engano. E eu acho que sim, lembra mesmo, Bruno. Não tinha pensado nisso. Podia ter trazido essa imagem aqui até, tá? Então, o Éder coloca aqui, fico pensando no mistério, o mesmo mistério do surgimento de nossa consciência. Será que haveria condições para o surgimento de uma consciência cósmica? Tá aí uma pergunta que eu me fiz, tá, Éder? E quando eu estava lendo o artigo, tipo, ok, a minha rede de neurônios, a nossa rede de neurônios aqui, né, toda essa rede neuronal, da forma com que está aqui dentro, possibilita isso pra gente, né? Consciência. Estou aqui falando com vocês, a gente se pergunta coisas, quem eu sou, da onde que eu, quem é eu me pergunto isso. Esse é um desafio da neurociência, inclusive, entender onde está essa consciência, né? Em termos neurobiológicos, tem um local ou não, tal, tá por todo o córtex. Então, essa rede complexa de neurônios criou essa consciência. E aí, a rede complexa de galáxias e tudo mais, que parece uma rede neural, pode ter uma consciência também, será? Aí a gente começa a viajar longe, meu amigo. E eu já falei essa frase aqui, né? Eu vou repetir. Eu tenho quase um mantra da minha vida que é: eu não acredito em tudo, mas eu não duvido de nada, né? Vai saber se não tem uma consciência, que consciência é essa? Eu acho que daí o nosso hardware começa a ficar meio limitado aqui, o nosso cérebro, né? Pensando no cérebro como um hardware, eu acho que ele não consegue processar esse software aí, não. Eu acho que
a gente não consegue, é difícil processar esse tipo de entendimento, né? Mas eu lembro que, de novo, citando aqui o Steven Haynes, né? O Steven Haynes, que é o neurocientista lá do Rio de Janeiro, que eu falei, uma vez eu vi uma entrevista dele, algo eles perguntando, pô, e esses teus mini cérebros aí, esses organoides, né? ah, cerebrais, eles vão se organizando sozinhos. Ele bota lá numa plaquinha in vitro, tá? Alguns neurônios, eu não entendo muito dessa técnica, mas esses neurônios vão se reorganizando, tal, formam uma estrutura, e é uma estrutura que tem ali tem vida, potenciais de ação e tudo mais, tal. E daí alguém perguntou para ele, pô, e se essa estrutura aí começar a ficar mais complexa, começar a ficar maior, ela não pode desenvolver uma consciência, assim como o nosso cérebro desenvolveu uma consciência? Será que os organoides cerebrais ali não poderiam? É uma escala micro disso que tu tá perguntando, Éder. Será que a escala macro não pode ter uma consciência também? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que é bem possível, sim. É bem possível, sim. Mas é difícil, como eu falei, né, do nosso hardware processar esse software aí, tá? A Cintia traz aqui, daí que a ayahuasca pode ajudar a acessarmos um pouco dessa consciência universal, na minha opinião. A ayahuasca traz experiências bem interessantes de conexão com o universo. Eu mesmo tive experiências nesse sentido, assim, né? De a gente ser um só. E dissolução do ego, aquela coisa toda. Inclusive, já aproveitando para fazer um gancho, um dos encontros que eu coloquei lá no cronograma, para a gente falar sobre isso, sobre ayahuasca, psicodélicos e tal. Aqui de uma perspectiva neurocientífica, psicológica. Enfim, né? Tem essa questão, né? Será que eu boto ali uma substância no meu cérebro, um DMT, eu consigo fazer essa conexão de uma maneira diferente? Consigo, enfim, eu consigo de repente ampliar o processamento desse hardware, né? Para de repente processar esse software, não a capacidade do hardware, né, de processar o software, não sei. Aqui a gente cai num lugar de muitas perguntas sem respostas, por isso que eu acho a neurociência fascinante, assim, né, porque ela permite a gente fazer isso, né. Eu estou aqui falando para vocês de uma comparação de cérebro com galáxias, e é uma comparação que a gente está fazendo de um jeito plausível, a gente não tá viajando um pouco, mas nem tanto, né, a gente está falando de coisas possíveis, e eu gosto disso, eu gosto de não dar limite aí para a imaginação e, ao mesmo tempo, sempre que possível, né, pezinho ali na ciência, no chão, também olhando isso de uma maneira racional, mas também não me prendendo só a essa maneira de olhar, não, tá? Alguém quer colocar alguma coisa antes de eu ir para as conclusões aqui, finalização do artigo? Se quiserem, fiquem à vontade aí, pessoal. Vocês também acham essa comparação poética? Primeiro, vocês já tinham pensado nessa comparação? É a pergunta. Acho que muita gente já pensou. Mas segundo, vocês sabiam que poderia ter realmente semelhanças entre um sistema e outro, sim, esses sistemas neurais e em relação ao cosmos? Como é o nome? Deixa eu ver aqui. Comparação linda e poética, a Cíntia colocou. Obrigado, Cíntia. Como é o nome do neurocientista brasileiro do Sul, sempre mencionado, que tem vários vídeos no YouTube? Do Sul? Será quem é? Não sei. Eu citei aqui o do Rio de Janeiro, né? O Steven Hein. Se alguém souber aqui do Sul, eu não sei. Tem um neurocientista que é até professor da UFSC, que ele era, que é o Andrei, que eu sigo ele nas redes sociais e tal. Eu não lembro de ter visto ele fazer essa comparação, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito das coisas que ele traz e tal. Ele é aqui do Sul. Perim, talvez já ouvi falar sobre esse, mas eu não acompanho muito também. O Antônio coloca aqui, não imaginava essa relação, por imagem tinha visto semelhança. É igual eu, Antônio, antes de ter contato com esse artigo. Por imagens eu já tinha visto várias semelhanças que eu usava em aula. De repente eu vi um artigo fazendo comparação quantitativa. Opa, tem semelhanças quantitativas entre um e outro. Então não é só mera imagem, né? Isso é doido. Aquela imagem que a gente está vendo, de fato, são parecidas, né? Não só parecem parecidas, elas são parecidas, de fato. É o que esse estudo mostra, né? Antes a gente vinha algo que a gente dizia assim, nossa, parece, né, semelhante. E daí com esse estudo a gente, sim, não, é semelhante. Né? Isso que é doido, tá? Ah, tão semelhante impressiona, né, Bruna? É doido. Na PUC tinha o Ivan Esquerdo, também não sei se fazia esse tipo de comparação. O Esquerdo era um ótimo cientista aí da memória e tal. A professora Márcia, que estava aqui com a gente, ela foi aluna do Esquerdo, inclusive. E esse ano, certamente, ela
vai dar uma palhinha aqui para nós, né? Falando de memória, enfim, e da convivência mesmo com o esquerdo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena trazer. Mas show, pessoal. É tudo isso que nos levanta aí. Então, espero, né, que essas sinapses estejam borbulhando por aí. Então, as conclusões, né, que eu tiro aí do artigo, que apesar das diferenças de escala e composição, a gente está falando de algo micro e algo macro, mega macro, né? E de composição, uma coisa tem matéria escura, que a gente nem sabe o que que é, outra coisa tem água, tem proteínas e tudo mais. Então, apesar das diferenças de escala de composição, o cérebro humano e a teia cósmica exibem, sim, notáveis semelhanças estruturais e possivelmente funcionais na forma com que eles se organizam, né? Eles se auto-organizam, né? Esta equivalência talvez seja um indicativo de que redes complexas tenham seus desenvolvimentos governados por leis universais semelhantes. Acho que essa é a principal coisa que a gente tira dessa comparação, né? Tem leis universais que provavelmente são semelhantes e que organizam essas redes complexas de maneiras muito similares, tá? E essa pesquisa demonstra essa questão aqui, que eu acho que é muito bacana, o potencial de análises cruzadas para explorar sistemas complexos. Se eu entender como ler, né? Se eu conseguir compreender ali um sistema complexo, a forma que ele se organiza, é possível que eu possa, a partir desse entendimento, entender outros sistemas complexos. Se a lei que rege essa organização for semelhante, o entendimento de um leva ao entendimento do outro e vice-versa, né? E aí eu lembro, né, com tudo isso, de uma frase lá encontrada lá no oráculo de Delfos, né, que é atribuída a Sócrates lá na Grécia Antiga, que diz: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os universos e conhecerás o universo e os deuses". Então, de uma perspectiva, né, neurobiológica, eu entendendo aqui o meu universinho dentro da minha cabeça, como que os meus neurônios e toda essa complexidade neuronal se organiza, eu entendendo bem isso, é possível sim que eu entenda um pouco mais do universo e vai saber até uma consciência nesse universo, como a gente já falou aqui, né? Então essa frase me veio muito à cabeça assim, quando eu estava estudando esse artigo, enfim, fazendo essas analogias, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Eu não sei se eles estavam falando Sócrates e tal, estava pensando a partir dessa perspectiva, acredito que não, mas no final das contas se aplica isso aqui também, né? E eu acho que isso é muito, muito bacana. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Alisson colocou dois assuntos que eu gosto de estudar e nunca tinha relacionado, talvez por ser duas coisas muito complexas e pouco conhecidas que eu achava demais haver uma comparação considerando o conhecimento atual. Verdade, é complexa mesmo, Alisson. E assim, eu na parte do artigo tem muita coisa de física, de matemática, essas coisas assim, né? Dessa parte mais relacionado ao universo ali mesmo, né? O cosmos. E, pô, essa parte ali para mim era grego, assim, difícil de entender pra caramba. Eu ia mais entendendo a parte dos neurônios e acreditava, mais confiava, né, no que os autores estavam falando em relação a essa outra parte, porque é complexo mesmo. O mais poético, o Éder colocou aqui, é pensar que temos um universo dentro de nós. Eu acho que isso sim é o mais poético. Eu já escrevi coisas sobre isso, inclusive poemas sobre isso. E realmente pensar que existe um universinho em cada um de nós é doido. Eu tenho uma imagem que eu podia ter trazido aqui, agora vai me vindo as coisas, né? Vi uma imagem na internet esses tempos que mostrava várias pessoas em cada cabecinha, ao invés de ser um encéfalo, era tipo uma galáxiazinha assim, dentro, que simbolizava um universo em cada cabeça. Eu acho que é muito massa isso. Stephanie, fica à vontade, querida. Por isso que eu acho. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. É, por isso que eu sempre respondo quando as pessoas falam, é fácil desvendar o que a pessoa está falando na psicologia, é fácil ser psicólogo, né? Como se cada mentezinha tivesse um padrão e não fosse ampla como a gente conhece, complexa como a gente conhece, né? A gente estuda, estuda, estuda e parece que não conseguimos chegar nem no, num pouquinho do que é entender essa complexidade toda que é a mente humana. E aqui, Stefan, faz total sentido o que você está trazendo, que assim, ó, aqui a gente está falando de uma perspectiva mais neurobiológica, como os neurônios se organizam e tudo mais e tal, né? E tem semelhança, e já é uma complexidade gigantesca. Agora, se tu pode pensar de uma perspectiva da psique humana, né? Do que é formado através dessa neurobiologia, que daí é uma diversidade ainda maior, ainda mais complexo, entende? Aí cada cabeça é um universo mesmo, entende?
é muito diferente, é muito complexo um do outro, embora sejam os mesmos 90 bilhões de neurônios, uma organização semelhante entre todos os universos aqui dentro da nossa cabeça, ainda assim as vivências de cada um, né, as experiências, como cada um lida com diferentes situações, tudo isso é de uma complexidade gigantesca. Então, não é nem um pouco fácil esse trabalho do psicólogo, com certeza, né? É um emaranhado, que fica ainda mais difícil de entender, né? Mas ainda bem que a gente tem ciência, né, que se propõe a É, tentar entender eu, isso. eu ia falar isso, Rafa. Ainda bem que a gente tem a ciência, tipo, para pelo menos traçar um caminho, por mais complexo que seja, né? Sim, Mas a gente tem um ponto de partida para começar a entender. sim, Agora, imagina se não tivesse. sim. Socorro, Deus, né? E mesmo que seja complexo, pô, a gente já evoluiu bastante aí nos últimos 100 anos, né, para entender as questões da psique, as questões neurobiológicas também, obviamente, né? Então a gente já foi mais ignorante nisso. A gente ainda é muito ignorante, mas a gente já foi bem mais, né? Então isso é bacana. Mas sim, não é fácil não o trabalho de desvendar, entender e eventualmente até propor ressignificações e tudo mais nesses universos que a gente tem aí dentro da gente. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui algumas no chat. A Vera colocou aqui. Oi, Vera, querida. O cérebro tem potencial de ação. O universo temos a energia quântica. E aí vai, né? Como flor da vida. Enfim, dá pra gente. É muito. Se a gente pegasse a nossa fala aqui, daria para fazer um poema bonito. O certo era transcrever tudo que a gente tá falando, né? Agora, colocar no chat GPT, cria um poema disso aqui. Ia ser um poema lindo. Mas o bonito mesmo seria nós escrever esse poema. Concordo, Stephanie. O Sagan, lá do Carl Sagan, né? Imagina, diz que uma pessoa discordar de nós, nós temos que relevar, porque em 100 bilhões de galáxias não haverá outra pessoa igual a ela. É isso mesmo. Isso revela bastante do quão únicos somos, de como isso se torna complicado ao lidar com cada ser humano, já que somos todos diferentes. Eu acho que era o Carl Sagan também, ou não sei se o Neil deGrasse Tyson, que era o aluno dele, que falava também assim, quanto dessa questão do como somos únicos, né? E quando eu encontro outra pessoa, o quanto isso é único. Primeiro que tem ali essa questão única de cada um dos seres e a questão única do tempo também, né? Que vai aí também, porque nós se encontrar no mesmo tempo dentre, sei lá, milhões, bilhões de anos de existência aí, da nossa como ser humano, não, né? Bem menos, milhares de anos. Mas a gente se encontrar já é um acaso bem interessante. Nós estarmos aqui agora falando sobre isso juntos é um acaso muito interessante. Uma união de diferentes universos num fragmento aí do tempo, que se a gente pensar dessa perspectiva é algo bem raro. Seguindo aqui, então quais são as sinapses que a gente fez, né? Reforçando aqui um pouquinho, dentre tantas possibilidades. Respondendo aquelas perguntas. Sim, surpreendentemente, há similaridades entre a rede neural e a teia cósmica. Então, repito, né? Aquilo que parecia ser parecido é de fato parecido. É o que o artigo mostrou, né? E outro ponto, essas similaridades estão na estrutura, na composição, na distribuição e, sobretudo, na auto-organização. Ao que parece, ambos os sistemas complexos e talvez outros sistemas igualmente complexos se organizam de maneira semelhante. Isso é muito interessante. E aqui um ponto que eu acho que vai para o futuro, né? Repetindo aqui, né, o que eu já falei, que vai para o futuro e que pode unir ciências para entendimento de sistemas complexos, é isso aqui, que entendendo um, talvez consigamos entender melhor o outro e vice-versa. Se eu entender como um cérebro se organiza, de tal forma que ele é organizado, né? Talvez eu possa entender como outras estruturas igualmente complexas se organizam. E de repente até entender a organização do cosmos, enfim. E vice-versa, né? Entendendo lá o cosmos, posso entender como estruturas igualmente complexas e menores, como o cérebro, posso se organizar. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas aí também desse trabalho de uma perspectiva futura e multidisciplinar, tá? Então era isso aqui, tá? A referência, que, como eu falei, já coloquei lá no nosso, no nosso drivezinho, tá bom? Deixa eu interromper aqui. Repetindo, essa era uma comparação que eu fazia sempre quando eu via esse artigo. Caramba, que massa, né? Que é parecido mesmo. E daí eu queria trazer aqui para vocês nesse primeiro Synapses Journal Club, para a gente dar uma viajada junto, né? Pensar nessa perspectiva
de um universo dentro de cada um de nós, talvez literalmente, aí, uma coisa bem doida, e, e para plantar essas sinapsezinhas aí, que eu não sei no que elas podem reverberar, mas eu acho que é uma forma poética de ver as coisas, assim, né? De ver do jeito que a gente está falando, porra, cada cabecinha ali tem um universo ali dentro, né? E eu acho isso tão bonito, né? E às vezes eu vejo umas pessoas, né? Como a gente tem tido hoje, ainda hoje, assim, com preconceito, uma série de coisas, eu penso, falo, caramba, tem um universo lindo ali dentro e ela tá usando para pensar isso, né? Que droga, mas enfim, essa faz parte das complexidades ali que eu tava falando com a Stephanie, né? De como cada um ah, processa, como cada um desses sistemas aí reverbera no comportamento e tudo mais. Mas então eu acho que eu consegui aqui trazer um pouquinho para vocês só disso, desses dois universos. Quem tiver mais interesse, vale a pena dar uma lidinha no artigo, vale a pena ir atrás de outras coisas. Tem um bocado de coisa aí que pode fazer esse mergulho aí nessa comparação, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ótima escolha para o nosso encontro, obrigado. Então, convido vocês, né, pessoal, antes de encerrar aqui, a dar uma olhadinha lá no nosso cronograma, ver os temas que vão ter aí nos próximos encontros. Tem bastante tema legal, vou falar de sistema endocannabinoide, de ayahuasca, psicodélicos, falar de neurônios espelhos, se eu não me engano, se eu já botei nesse primeiro semestre. Enfim, tem bastante coisa que a gente vai conversar e vai ser bem bacana. Tá bom? Mais alguma coisa? Tudo certo? Rafael, Opa, pode falar, Leonardo. Fica à vontade. é, Opa, Léo, tudo bom? Tais aí só no tudo no bom? Estou aeroporto? aqui no aeroporto. Então, isso me fez lembrar aquele livro do como é que é? Jeremy Narby, né? Daquele do DNA, a serpente cósmica, o DNA e a origem do saber, né? Que a gente trabalhando com esse macro e micro, né? Eu lembrei um pouco da situação que ele coloca dessa correspondência entre várias sociedades ancestrais, né? De milhares de anos, fazendo essa alusão sempre tem a serpente emplumada, tem a serpente cósmica de vários outras comunidades ancestrais, né? E aí nos desenhos também é curioso que você tem ali alguns desenhos mostrando o cromossomo, né? Assim, mostrando coisa de milhares de anos, né? Falar em microscópio nem existia na época, né? E mostrando a divisão celular, né, nas pinturas, ou mesmo acho que até nos sumérios tinha isso também, né, já Sim, desde os sumérios, algumas representações que mostravam esse mundo microscópico, né, sim, e sim. associando a serpente cósmica ao DNA. Então, Que- assim, sempre envolvendo também esse macro e micro, né, essa serpente cósmica aí já não dentro dessa conversa nossa, a gente pode imaginar, né, uma correlação também, né, de certa forma está fazendo com a rede neural, né, mas Sim, aí ele trabalha muito nessa questão do DNA, né, e é muito sim. interessante. Você vendo os desenhos, né, eles têm mesmo a divisão celular certinho, mostrando todas as etapas, né, e é um povo de 3.000, 4.000 anos atrás, né, então Eu já é vi essas interessante. Até me fez imagens, Léo. lembrar. Massa, obrigado por trazer. Eu já vi É, essas imagens, mas eu não li esse livro, não. Mas essas esse livro é imagens bem bem legal. antigas de divisão celular e tal, eu já tinha visto. E, pô, como que eles conseguem ver o micro, né? Será que eles estão entendendo algo do macro para colocar ali no micro também? Exatamente, Qual é o nome do exatamente. livro? Tu sabe, Léo? A serpente cósmica, o DNA e a origem do saber. Acho que é Jeremy Narby, o nome do Vou autor. procurar. É um antropólogo que, na verdade, ele vai com uma população indígena ali, eu acho que foi com os Achaninca aqui no Peru, ele foi, de certa forma, fazer um estudo para impedir que a sanha imobiliária, né, invadisse as terras e, né, você tivesse uma ocupação e uma valorização, uma gentrificação, né, desse povo, né, de retirada deles ali, né, e aí acho que ele era de uma ONG, ele ia fazer um relatório exatamente para defender que aquela cultura tem que ser preservada, né? Que aqueles povos teriam que ser preservados. E no início começa a conversa, eles falam da ayahuasca, né? Então, e ele fala, pô, da onde vem esse conhecimento de vocês? Ele queria entender. E eles falam, eles apontavam para a ayahuasca, né? Como se fosse o grande
professor, né, deles, né? Então ele falou, pô, mas peraí, né? E ele era um antropólogo bem tradicionalista e tal. E ele falou, mas como é que eu vou defender vocês falando que é um vegetal que traz todo esse conhecimento de vocês, né? E aí começa toda a história, né? Ele vai se desconstruindo até como um antropólogo, né? Desse mais ocidentalizado mesmo, Sim, né? E sim. começa a trazer um pouco essas experiências que ele aprendeu lá e que ele, de certa forma, foi vestindo a camisa, né? Dessa comunidade lá. É muito legal, assim. Bacana. Eu acho que eu vou ler de novo, porque é muito denso, acaba sendo muito denso, e certas coisas a gente vai começando a ter um olhar para aquilo, né? E Sim. você relendo, você aproveita até mais, né? Com Bem essas, com legal. essas, com essas sinapses novas aí, pensando de uma perspectiva de comparação entre neurônio e galáxias, talvez a releitura fique mais interessante mesmo. E o Cleito, Pois é, e o Cleito compartilhou exatamente. aqui com a gente no chat o link para o livro, já vi aqui. Fiquei interessado pra Isso. caramba também. Pô, já compartilhou até o livro, a Bruna. O pessoal aqui é foda, hein? Mando bem pra caramba. Valeu, obrigado, Cleito, obrigado, Que Bruna. bom. E eu vou querer ler isso aqui, cara. Fiquei curioso com isso que tu falou. Eu já tinha visto essas imagens, já tinha ouvido É, falar, mas nunca li. Inclusive, tive uma ideia aqui quando tu falava que eu posso ter aí, as sinapses das sinapses, né? Eu posso depois compartilhar em algum local ou no grupo mesmo. Esses insights que vêm através aham. aqui do pessoal, indicação de livro e tudo mais, tal, né? Bacana, eu acho isso. Ele Show. faz até um estudo meio tem uma, eu não lembro exatamente como é que ele faz essa avaliação, mas está falando da questão do próprio o próprio DNA emitindo fótons, né? E aí ele faz um Sei, estudo em cima disso, tipo da questão de que a gente brilha, né, de fato, né? sei, Então, sei, assim, coisas muito curiosas, assim, que ele foi pincelando e foi trazendo do ensinamento ancestral e não sei, sei. propriamente da ciência, né? E aí ele vendo também estudos atuais também, né? Sim, Em sim. cima dessas possibilidades, né? Compreender isso, né? De alguma forma, né? Isso, a ciência tem que se debruçar mesmo, né? Então, Claro. é ótimo a gente ter essa interrelação aí, né? A gente, Inclusive né, com a como ayahuasca, né? Com o mundo da ayahuasca. como cientista, principalmente cientista ocidental, né, tem essa certa soberba, essa pouca humildade aí, e ignora muito esses conhecimentos ancestrais, né, e o que é um erro gigantesco. Daí, às vezes, a gente fica meio desconcertado, né, quando vê uma civilização que, sei lá, 3.000 anos atrás sabia que a Terra demorava 365 dias e tantas horas, com uma precisão de horas, sabia tudo isso. E, pô, como é que eles sabiam, né? Tipo, como eles sabiam no sentido, até com uma ideia que eles, ignorantes como eram, como que eles sabiam, né? Como assim ignorantes? Uhum. Não eram ignorantes, eles não tinham as mesmas Sim, ferramentas que a gente e chegavam nas mesmas respostas muitas vezes. Então eles eram muito mais sim. espertos em vários sentidos, né? Mas a Com gente tem certeza. isso. Essa ideia do conhecimento ser meio linear, né, de você evoluindo, mas nem isso, não necessariamente, né? Sim, sim. Tem até alguns saltos, né, na história aí, né, de Show. ampliação, né, do conhecimento que a gente realmente não sabe. Ele até faz um pouco, a introdução do livro dele é exatamente desmontando essa visão antropológica, da forma como se olhava e se olha ainda esses povos ancestrais, né, com esse viés muito assim do observador mesmo, né, e às vezes você, né, ficou lá muitos meses assim, né, na comunidade. Teve os momentos que eles descobriram que ele estava coletando insetos, coletando alguma coisa. Então, tipo assim, quando eles observaram que eles estavam sendo estudados, eles se afastaram desse Sim, antropólogo. sim, Aí ele teve que realmente mergulhar naquela cultura e, de certa forma, aprender com ela, né? E mostrar que está aprendendo de fato, né? Ter essa sim. humildade. Não era só usurpar ali o conhecimento e fazer alguma coisa dele. É Massa, Léo, muito isso aí. obrigado, cara, pela possibilidade de sinapse aí. Já baixei o arquivo aqui que a Bruna mandou. Como eu sou mais, Obrigado pela aula aí, show de bola, cara. Muito bom. como eu sou mais da velha Bom, guarda, eu vou querer comprar o livro ali físico mesmo, também, para dar uma isso olhada. também. Tá Isso. bom? Boa viagem aí para ti, cara. Boa Valeu, viagem para os demais valeu, aí, né? Com as sinapses. valeu. Brigadão, pessoal. Logo mais a gente se encontra de novo. Eu vou avisando lá pelo grupo, pelo e-mail, certinho, tá? No que precisar, eu tô por aqui também, tá bom? Contem comigo. Do outro lado da telinha, uma mensagem de distância, como eu costumo falar. Valeu, meus queridos. Brigadão. Boa semana aí para todo mundo.